Fala galera, aqui é o Anjo e bom, hoje eu vim trazer mais uma parte do arco Jailbreaker. Eu sei que essa parte demorou muito, mas esses últimos dias eu estive bem ocupado. Além do que, pelo que vocês podem ouvir, eu tô com outro microfone, ele demorou muito para chegar, isso me atrasou muito. Fora que eu custei para conseguir aprender a usar ele, tanto que ao decorrer do vídeo vocês vão perceber que minha voz vai mudando de qualidade, sei lá. Outra coisa, ao decorrer do vídeo vocês vão perceber que as imagens do vídeo que eu deixo de fundo não estão em português. Isso acontece porque o pessoal que traduz pararam nas primeiras páginas desse volume. Então, para não deixar vocês sem vídeo, né, eu tive que gastar mais tempo para traduzir. Então, tá aí a lista de motivos e desculpas de por que esse vídeo demorou tanto. Como eu já tinha dito na aba comunidade, esse vídeo aqui não vai ser todo o volume 16. Nos últimos vídeos eu fiz um volume por vídeo, mas esse volume final eu tive que dividir em duas partes, porque se eu fosse fazer tudo em um vídeo só, esse vídeo não sairia esse mês. Mas chega de enrolação e falação, vamos logo pro vídeo. A Saten consegue entrar no prédio por uma janela. Dentro do prédio, ela começa a escalar perto do teto para escapar das câmeras. Aparecem umas guardas no corredor. Elas abrem uma porta e a Saten também entra. Lá, elas tiram seus uniformes para ir embora. A Saten decora a senha do armário de uma e quando elas saem, a Saten rouba o uniforme. A cena corta e vemos a Uiharu do lado da Kimi. Uiharu pergunta o que querem que ela faça. Kimi explica que é só dar uma olhada no equipamento e fala: "O que mais poderíamos querer de uma coisinha como você, idiota?" Ela fala que conseguiu informações da cidade acadêmica e que ela quer construir uma rede global para revelar a tecnologia do desenvolvimento Esper para todo o planeta. E fala que a cidade acadêmica tem o monopólio do desenvolvimento Esper e da tecnologia anti-Esper, mas nem mesmo eles têm controle perfeito disso. É uma pena que apenas 8,8 milhão de alunos entendam isso. Deve haver pessoas inimaginavelmente poderosas dentre os mais de 2 bilhões de jovens do mundo. Se uma tonelada de pessoas com nível 5 for criada, o equilíbrio de poder no mundo será totalmente perfeito. O Uiharu pergunta por que ela quer fazer isso, e a Kimi fala que é para dar presa aos oprimidos. Ela dá um olhar vazio e sim um flashback. Ela vê um grupo de marginais enchendo um saco de um moleque, e vai lá e desce o morro no cara que tava batendo no moleque. E o resto do grupo já fica com medo dela. Alguns ficam aliviados ao encontrar alguém em quem confiar. Alguns bajulam os fortes, como um meio de autodefesa. E chatice, isso é tudo que o mundo é? Depois de descer a porrada em todo mundo, ela vê um grupo batendo numa mina. A mina vai correndo em sua direção para pedir ajuda, mas a Kimi dá uma faca para ela e fala: "Faça isso você mesma." Ela se vira para ir embora, mas viu que a mina desceu a facada em todo mundo, e fica felizona. "É isso que eu queria. Até mesmo um coelho vai te morder se você o caçar. Você só precisa de uma única presa ou garra para revidar. Eu só estou dando a eles uma oportunidade." O Uiharu pergunta: "Se o mundo fosse assim, você acha que poderia sobreviver lá?" E a Kimi fala que prefere estar morta do que entediada, e pergunta se a Uiharu vai fazer o que ela mandou. A Uiharu fala que não. O Uiharu comenta que se a Kimi quisesse que ela fizesse algo para ela, a Kimi podia só usar a lavagem cerebral igual fez com os guardas. Kimi fala que a lavagem cerebral que ela usa não é muito boa e que não funcionaria no hacker. O Uiharu pergunta se esse é o poder dela, ela fala que não e fala que essa é uma bênção que recebeu. E fala que seu poder deve estar no nível muito baixo, porque nunca se manifestou. Mas dito isso, vou deixar isso por garantia. Ela começa a segurar a boca da Uiharu e fala: "O poder que me foi dado não cria apenas escravos. É o poder de um dragão que lutou contra um nível 5 que veio resgatar você." Ela larga a Uiharu e fala: "Ouvi dizer que você doou o prêmio em dinheiro para um orfanato. Eu sempre quis destruir aquele lugar. Esse olhar, adoro quando precisam pensar cuidadosamente em suas opções, mas estou meio sem tempo. Espero ouvir a resposta que estou procurando antes que sua empolgação diminua. Eu vou dar tudo o que você precisa." E a Uiharu fala que quer um chá. A Kimi sai da sala e encontra a Suzu. A Suzu pergunta por que isso de usar o Uiharu como isca, e vai tirar satisfação por a Kimi ter sequestrado a vencedora da prova, já que o plano era só apagar informações do banco de dados. Kimi fala que sabe o quão problemático isso é para ela, mas essa brecha criará uma tonelada de dinheiro. A Uiharu já tinha uma tonelada de dinheiro, era só roubar dela, mas não quiseram. Suzu fala que só queria que elas pudessem viver em paz novamente. Kimi pede desculpas e vai embora. Isca? Kimi reclama que não é muito boa em negociações e fala: "Dito isso, aquele olhar, quando eu disse que esmagaria aqueles pirralhos. Hehe."
Ela nunca abandonaria os reféns. Voltamos para a sala com a Haru e 3 guardas, uma sala pequena. Um computador da Positivo. Computador da Positivo? Esse cara que traduz, meu Deus. E 3 guardas, aparentemente com lavagem cerebral. Eu posso lidar com as câmeras e as fechaduras da porta, mas os guardas são o problema. Eu tenho que fazer alguma coisa. De alguma forma que não alerte esses guardas. Eu tenho uma chance. Ela tentou abrir 2 abas do Chrome e o PC da Positivo começou a superaquecer. Eu intencionalmente superaqueci a máquina, certo? Eles não veem isso como uma tentativa de fuga. O calor está tomando conta dessa pequena sala. O superaquecimento está me afetando mais já que eu estou perto da máquina. O calor começa a tomar conta da sala e todos começam a suar. O Haru lembra que ela pode se manter hidratada por causa do chá, mas aí todos os guardas puxam as garrafas d'água. Lá se vai a minha única vantagem. Já se passaram meia hora e eles ainda estavam naquele calor insuportável. Enquanto derrete, o Haru começa a pensar. Ela disse que derrotou Misaka-san, mas espero que a Misaka-san não tenha se machucado. Eu me pergunto se Shirai-san está brava por eu ter sido capturada, mesmo estando na Judgment. Espero que a Saten-san não esteja fazendo nada perigoso. Ela cai no chão. Ah não. Eu vou desmaiar. Esse é meu limite. Eu preciso parar o superaquecimento. Mas aquela garota vai realmente atrás daquele orfanato se eu não fizer o que ela quer. E esse não é um lugar onde a skill possa investigar tão facilmente. Isso é ruim. Mas se eu morrer de insolação nível 3, eu prometi que não iria desaparecer. Se eu baixar a temperatura e resistir um pouco mais, ela se vira e vê todos os guardas desmaiando. Ela faz o PC parar de esquentar e coloca na boca uma pedra de gelo. O gelo não derreteu porque a Haru tem o poder de manter a temperatura das coisas que ela toca. Ela bebe água num bebedouro e começa a pensar no plano de fuga. Não vejo nenhum robô de segurança aqui. Eles estão sendo bem cautelosos. Eu esperava poder causar uma revolta dos robôs para limpar o lugar. Eu poderia destrancar todas as portas das celas e usar o caos para escapar. Não, um membro da Judgment não pode fazer isso. E eles seriam pegos bem rápido se eu não ligasse os AM Jammers. Vou começar hackeando as câmeras de segurança para dar uma olhada. A cena corta e vamos pra Saten tentando fingir ser um guarda. Só tentando mesmo, porque só de passar perto dos robôs ela já tá suando frio. Ela se pergunta como os robôs sabem quem é guarda e quem não é, e lembra o que o Haru disse antes do evento. Basicamente, os uniformes possuem chips embutidos que servem para, além de identificar os guardas, também ver se eles estão no seu lugar de trabalho definidos. Se não, vai pra prisão. Na real, eles já estão numa prisão, né, que agora eles vão estar dentro da cela, e fala que os guardas também podem dar ordens aos robôs de segurança. Saten se lembra disso, e toda nervosa começa a mandar umas ordens aleatórias, tipo, gire 3 vezes no sentido horário. Aí o robô gira 3 vezes no sentido horário, mas aí um outro guarda vê isso e fala pra ela parar de brincadeira. Saten já tenta se explicar falando que é uma estagiária que acabou de chegar, o cara acha estranho ter uma guarda tão magrinha, mas deixa passar, e pergunta o que ela tá fazendo ali. Saten diz que tá esperando a pessoa que está treinando ela, então enquanto isso ela estava dando uma olhada nas instalações. A Saten tenta ir embora, mas o cara fala que vai assumir seu treinamento. Saten diz que estava indo pro prédio feminino, mas o cara fala que esse não é lugar para novato. Aí vemos a Haru vendo as câmeras de segurança. Ela vê aquela guarda. O jeito de andar daquela guarda parece meio familiar. Será que... Sem chance. Voltamos um pouco no tempo e vemos uns moleques fazendo bullying com a rifle num orfanato. Até que uma tal de Onoka dá uma voadora neles. Aí corta e vemos todo o grupinho do mal, ainda criança, numa enfermaria. A Raifu começa a falar o quão legal foi a Onoka ir salvá-la, mas a Tsurigane lembra que se não fosse por ela e a Kimi, a Onoka estaria em apuros até agora. Suzu começa a cuidar das feridas da Onoka e Kimi. Ela lembra que só pode ficar no orfanato por mais um ano e pergunta quais os sonhos delas. A Raifu fala que o sonho dela é ser a pessoa que é capturada pelos bandidos. Ué, que sonho é esse? Tsurigane fala que já sabe o seu, mas não fala porque é segredo, e pergunta qual é o sonho da Suzu. A Suzu fala que só quer apoiar todas, para que elas possam viver juntas. A Raifu e Tsurigane acham estranho, a Suzu fica um pouco vermelha, e Onoka e Kimi começam a zoar ela. Mas passando isso, a Suzu vai embora, até que um dia o dono do orfanato recebe uma proposta de um laboratório de aumento de poder. Um empréstimo em troca de 4 garotas de uma certa idade. Esse é o golpe mais velho da cidade acadêmica, né? Isso sempre dá merda. Elas ficam animadas de poder ter um nível alto. Lá nesse laboratório, elas começam a desenvolver seus poderes. A Raifu e Tsurigane ficam felizes por ter seus níveis subindo. A Kimi continua nível 0, mas a Onoka está triste, que o seu nível só cai. Eu nem sabia que nível caía. Daí é uma curiosidade, nível do Zesper cai, por algum motivo. A Kimi tenta consolar ela,
mas a Onoka manda ela calar a boca e sai correndo. Ela começa a reclamar que seu nível continua caindo e começa a pensar que tem algo de errado com ela. A Tsurigani escuta isso de longe e de noite invade o banco de dados e começa a pensar: eu não tenho conhecimento para entender a maior parte disso, mas isso não parece um experimento adequado. Eles não estão tentando aumentar nossos poderes. Eles estão vendo como isso afeta nossos poderes, quando cortam ou expandem parte dos nossos cérebros. Isso explica porque a Onoka e a Raifu estão agindo de forma estranha. Mas embora haja problemas éticos com isso, os dados ainda devem ser úteis para Koga, a vila ninja dela. Passar por esses experimentos faz parte do meu dever. Eu deveria deixar as coisas como estão por enquanto. Ela começa a ouvir passos e se esconde. Uns cientistas entram na sala. Um fala que todas estão se desenvolvendo conforme esperado, exceto a Kimi, e pergunta se isso não é porque ela realmente não tem poderes. Mas o outro fala que não, porque ela ainda não está emitindo um campo de difusão ainda. Então, ou ela não atendeu às condições para manifestar seu poder, ou já manifestou e ninguém consegue detectar. E fala que precisam ter uma gama mais ampla de dados. Ainda no laboratório, avançamos um pouco no tempo. Os cientistas falam que conseguiram entender os contornos do poder da Kimi por coincidência e chama a Kimi para mais um experimento. As garotas comentam que a Kimi está despertando um poder, eles acabam o experimento e os cientistas vão para uma sala. Eles começam a discutir se devem parar o experimento com a Kimi. O do óculos fala que é muito perigoso mantê-la viva, mas o da barba fala que um cientista não deve parar diante do perigo e fala que ele é quem está no comando aqui. O do óculos pergunta se o laboratório principal concordaria com ele, mas o da barba fala que não vai contar para o laboratório principal sobre o poder dela, com medo de roubarem uma amostra tão valiosa. Então o de óculos dá um tiro nele. Um outro cientista pergunta o que eles devem fazer, e o de óculos fala que é melhor o laboratório principal não saber mesmo, e que vão dizer que foi um acidente durante uma cirurgia cerebral. Mas eles não contavam que a Tsurigani tinha uma escuta na sala, então ela ouviu tudo isso. Fingir que não ouvi isso seria a jogada mais inteligente aqui. Isso pode me colocar em perigo também. Posso realmente deixar que isso arrisque meu dever na Koga? Mas então ela decide arriscar seu plano principal e contar isso para as garotas. Onoka fica desesperada, mas a Tsurigani fala para ter calma e que elas precisam encontrar uma maneira de escapar enquanto esperam a Raifu se recuperar. Mas então do nada aparecem os guardas e tentam levar a Kimi para um exame de emergência. Sei. Tsurigani e Onoka conseguem derrotar eles e começam a fugir. O cientista de óculos está indignado com isso e manda matar todas elas. Elas começam a correr pelo pátio e a Tsurigani decide se separar do grupo e começa a ir pelos telhados. Kimi, Raifu e Onoka começam a ser perseguidas por uns robôs seguranças e começam a subir umas escadas. A Onoka começa a se lembrar de como ela é inútil por não ter mais poderes. A Kimi fala para ela parar de drama, até que do nada um robô atravessa a parede do lado delas. A Kimi, que era a última, fala para elas continuarem sem ela, mas então a Onoka joga a Raifu para ela e chuta elas na direção do robô, enquanto ela foge. Cara, aí na trairagem mesmo? O robô joga umas cordas e imobiliza as duas. Enquanto isso, a Onoka estava correndo quando aqueles guardas começaram a atirar nela. E sim, Onoka foi de Marielle Franco. Eu ri muito disso quando eu tava escrevendo. Quando a Raifu vê isso, ela começa a emanar muito poder de raiva e destrói o robô. Enquanto isso, a Tsurigani invadiu a base dos cientistas e fez o cientista de óculos falar para os guardas que a Kimi e Raifu foram vistas no armazém. Chegando lá, eles descobrem que não tem nada lá e que eles estão presos na sala. Tsurigani, Raifu e Kimi fogem de lá e explodem todo o laboratório. A Kimi lamenta pela Onoka. Tsurigani fala que ela não precisa se sentir responsável, mas a Kimi fala: você pode ter razão, mas eu não sinto nada. Absolutamente nada. Ela está morta, mas eu não me sinto triste ou com dor. Eu não sinto nada. Estiveram cortando coisas em nossas cabeças, para que perdemos algumas emoções aqui e ali. Há algo de errado com meus sentimentos sobre algo importante também, e aborrecido, tão aborrecido. Mas, aquele último olhar no rosto da Onoka, eu posso ainda ver aquele olhar. Voltamos à prisão, e descobrimos que tudo isso era só a Kimi relembrando seu passado, e ela fala: quando vejo alguém mostrar suas presas depois de serem levadas ao limite, sinto algo similar ao que naquela época. Esses são os olhos de alguém se agarrando à vida para sobreviver. Então eu preciso forçar aquela garota ainda mais. Ela olha para a câmera de segurança e vê a Uiharu junto com os guardas. E logo percebe que essa é uma gravação, pois ordenou para os guardas mudarem de posição de tanto em tanto tempo.
A Uiharu tá no corredor quando a luz é apagada. Mas então voltamos a Saten. Um guarda fala que eles têm uma intrusa de 12, 13 anos, de 1,50 m, com roupa de marinheiro e flores na cabeça. Saten já tem certeza que é o Uiharu e começa a pensar o que ela deve fazer. Poderia Saten, a mais forte do mundo, derrotar os guardas e resgatá-la? Não. Poderia vestir a Uiharu com o uniforme de guarda para escaparem? Isso poderia funcionar. O poder da amizade me guiará até ela antes que os outros guardas. Mas chegando lá, os guardas falaram que não é permitido entrar na prisão e que vão realizar as buscas com seus próprios guardas e que o grupinho dela pode procurar do lado de fora. A Saten fica desesperada. Cadê o poder da amizade? Nós voltamos para a prisão com a Uiharu. Ela tá correndo pelos corredores. Com um notebook, enquanto reclama que não pode hackear nada se não tem luz. E método mais efetivo para lidar com hacker. Só cortar a luz deles. Deixar o Anonymous no chinelo. Ela pensa que como todas as saídas estão fortemente vigiadas, ela deve sair pelo terraço. Aí vemos o grupinho de guardas mais Saten chegando na parte de baixo do terraço e fazendo uma emboscada caso ela apareça. Saten fica desesperada e sai correndo para chegar no terraço antes dos guardas, mas lembra que não deixariam ela entrar lá e que não pode escalar a parede sem suas luvas. Na prisão, a Uiharu estava tentando abrir uma porta na força e percebe que vai ser impossível. Então ela se lembra de usar uma saída de emergência, a única que tinha era uma escada vertical, e como a Uiharu só tem um braço bom, ela acaba perdendo o equilíbrio e caindo. No chão, ela começa a se lembrar da Saten. Sim, eu sei. Ela não precisa de mim. Ela pode fazer amizade com qualquer um. Ela estará bem. Não, eu disse que estaria aqui para ela. Isso realmente é por mim. Não darei meu lugar a ninguém. Pode ser que Saten-san apenas se aproximou de mim porque sentiu pena da garota solitária e odeia como estou sempre com ela. Não, Shirai-san deve sentir que deve sofrer as consequências de trabalhar com um membro da Judgment, que sequer consegue fazer flexões. Não, e mesmo que isso seja verdade, aqui é onde eu quero estar. Durante todo esse discurso, ela foi juntando forças e conseguiu subir as escadas, mas chegando lá no teto, o alçapão que dava lá pra cima estava fechado. Ela começou a fazer força para tentar abrir e quase caiu. Mas no último segundo, a Saten abre e segura ela. Quando as duas chegam no terraço, a Uiharu pergunta por que a Saten está fazendo ali e fala que como ela é uma nível 0, isso é muito perigoso. Saten fala, certo, sou uma nível 0 e crio problemas, mas também sou sua melhor amiga e não podia ficar de braços cruzados enquanto minha melhor amiga estava com problemas. Se quer que eu não me meta em problemas, você tem que estar do meu lado e me deter. Céus, que tipo de lógica é essa? Mas eu não preciso cuidar de você para mantê-la longe de problemas. Vamos para casa? Sim. Elas escutam uns barulhos do alçapão e começam a fugir. Dentro da prisão, a Kimi tá vendo tudo isso nas câmeras de segurança e se pergunta como um guarda a ajudou a fugir. Ela vê a Uiharu carregando o computador e como sabe que a Uiharu hackeia as coisas muito fácil, ela ordena que desliguem a energia dos portões e fala que vai ela mesma cuidar disso. Chegando perto do portão, Uiharu e Saten são surpreendidos por um dragão e saem voando. Kimi fala, que pena, vocês quase conseguiram. Uiharu já se levanta e tenta proteger a Saten, mas a Kimi dá um tapão nela e chega perto da Saten. Bom trabalho enganando esses guardas idiotas. Ela dá uma joelhada na Saten e começa a segurar ela pelo pescoço. Esta é uma verdadeira ameaça. Agora não preciso fazer algo tão entediante como atacar um orfanato. A perfeita transação caminhou justo para as minhas mãos. Ela vê o computador destruído no chão e fala, o quê? Essa coisa está destruída? E não é de agora. Aí descobrimos que ele foi destruído quando a Uiharu caiu da escada, mas a Saten falou para ela continuar levando, mesmo assim, porque podia ser útil. Voltando ao presente, a Saten fala, isso estava de acordo com o plano. Insinuar que ela hackearia o portão faria que cortassem energia, e consequentemente os AM Jammers, igual planejamos, porque sem os AM Jammers, nossa amiga virá nos salvar. O portão é explodido e começa a voar eletricidade para todo lado. A Misaka aparece atrás da Kimi e lança uma railgun a queima-roupa, que varre todas as árvores em volta. Mas a Kimi sai ilesa, usando seu dragão de escudo, e fala, você ataca sem avisar, você vai assustar alguém, hein? E a Mikoto fala, não haja como se algum de nós fosse o único a lutar de forma justa.
Pelo visto vai rolar mais uma luta entre elas. Mas infelizmente não vamos ver isso no vídeo de hoje. Esse resumo já tá maior do que deveria. Pra vocês terem uma ideia, isso aqui é só metade do volume 16. Nem é um volume completo, isso aqui é só metade. Mas enfim, a próxima parte provavelmente vai sair nesse mês. E aí vocês vão poder ver como vai terminar essa história, porque eu também quero saber. Pra quem não sabe, eu leio junto com vocês. Mas se você gostou, não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e comentar alguma coisa. Comenta ideias de vídeos. Mas é isso, fica com Deus e falou.